Reúne Terra, bem-vindos ao Cantinho Yordle. E eu sei que eu tinha prometido soltar aqui no canal um vídeo falando sobre um recesso que a Riot vai estar fazendo, mas acabou de surgir, ontem na verdade foi lançado esse artigo, mas acabou surgindo essa notícia aqui que eu vou estar trazendo pra vocês, que é um pouco mais preocupante, digamos assim, do que isso. E bom, assim como vocês leram no título, né, na thumbnail, a Riot está querendo tirar o do solo do nas rankeds. Então eles lançaram um artigo explicando direitinho tudo sobre isso, os motivos deles. Eu vou estar lendo aqui pra vocês. Desde já eu já quero pedir perdão caso o microfone dê problema, como eu já tenho falado algumas vezes, meu microfone tá com problema, tá chiando. Mas então, mesmo assim, eu tô aqui fazendo conteúdo pra vocês, então bora lá. O cenário competitivo, primeira etapa de 2022. Com as temporadas de 2022 do Clash das ranqueadas já encaminhadas, queríamos tirar um tempo para falar sobre o estado do cenário competitivo como o enxergamos hoje. Objetivos. Assim como nas temporadas anteriores, gostamos de revisar continuamente nossos objetivos e avaliar de que maneira estamos nos aproximando deles. Os nossos focos principais para o cenário competitivo são integridade competitiva, tornar as partidas competitivamente justas, né, e equilibradas para todos, uma coisa que realmente às vezes não acontece. Oportunidade de progressão, permitir que quem jogar tenha objetivos significativos a serem alcançados, partidas organizadas ou em equipe. Permitir que todos possam integrar equipes e jogar junto de outras pessoas de intenção e habilidades semelhantes. Avaliamos esses objetivos analisando o feedback das pessoas e algumas outras métricas, como a disponibilidade de partidas, tempo de fila, que eu vou ser bem sincera, muitas das vezes até em normal game, pra dizer a verdade. Cara, as filas estão, tipo, não é que a fila tá enorme, obviamente não tem como saber. Mas, tipo, o tempo da fila, duração de, sei lá, você vai jogar um normal game, normal, é aquele que você escolhe rotas e, tipo, você fica mais de 5 minutos esperando. Geralmente não é esse tempo todo que você tem que esperar, mas está acontecendo. Qualidade, as partidas são competitivas e justas? E o grau de satisfação em participar das partidas. Elas são agradáveis, entregam o que é esperado, oferecem um senso de progressão. Afinal, queremos trazer a todos um cenário competitivo cheio de oportunidades que correspondam à intenção e expectativas individuais. Para isso, tentamos criar experiências com diferentes modos de jogos e mecânicas que correspondam à sua intenção e expectativa. Por exemplo, a Fila Soul do foi criada como um espaço competitivo onde é possível demonstrar habilidades em um nível individual, enquanto o Clash existe para testar um mérito de uma equipe. Ambas as experiências têm pontos fortes e fracos, mas ambas estão caminhando na direção geral que almejamos. Beleza, agora vamos analisar a situação em que estamos atualmente. Agora bora lá. O que está rolando agora? Temos alguns problemas bem nítidos com o gerenciamento de partidas e a saúde da fila que queremos resolver logo no início da temporada. Utilizaremos as seguintes atualizações, no caso é o que eles já vão estar fazendo já. MMR de retorno. Descobrimos que nossos sistemas atuais não são tão precisos quanto gostaríamos. Quando o assunto é manter o MMR, esperado de quem fez uma pausa no jogo, seja por algumas semanas ou por mais de um ano, portanto, vamos implementar uma abordagem mais dinâmica para as mecânicas de MMR de retorno e decaimento de MMR em todas as filas, conseguindo assim proporcionar partidas mais justas para essas pessoas nas suas primeiras 5 a 10 partidas de volta, à medida que vão reativando sua memória muscular e redescobrindo seu conhecimento do jogo. Realmente, eu mesma fiquei, se eu não me engano, quase uns 2 anos paradas por conta de problemas de computador, não conseguia ter um computador pra jogar, e quando eu voltei realmente estava, tipo, eu sabia obviamente o que fazer, só que algumas coisas básicas próprias do jogo eu tinha esquecido por ter ficado tanto tempo sem jogar. Então essa questão de MMR, tipo, você que ficou muito parado sem jogar e voltar, eu acho justo, porque nem tudo você vai lembrar. Eu mesma quando voltei a jogar, eu não lembro como que era pra acionar, entre aspas, né, automaticamente qualquer os botões pra habilitar as skills. Eu não lembrava, eu ia no cliquezinho mesmo do mouse porque eu não me lembrava do básico. Mas eu acho isso super justo. Avaliação de manipulação de MMR. Nós resolvemos alguns problemas de manipulação de MMR no final do ano passado, mas ainda não estamos satisfeitos com a situação atual, especialmente ao olhar a fila Ranked Flex.
Vimos problemas com equipes pré-definidas combinando MMR alto e baixo para abusar das discrepâncias de MMR e compartilhando contas para que uma carregue a outra a níveis mais altos do que deveriam. Isso realmente acontece, infelizmente. Resolvemos isso a curto prazo, restringindo contas de níveis mais altos a jogar apenas com as de níveis semelhantes. Reconhecemos que ainda há muito a ser feito aqui e planejamos trabalhar diretamente com a nossa equipe antifraude para identificar soluções que melhorem a integridade da fila ranqueada Flex. Lançamento dos desafios. Estamos nos aproximando do lançamento dos desafios. É um projeto complexo, cheio de desafios únicos, trocadilho muito excepcional, caramba, Wart. Mas estamos felizes com a dimensão que criamos e ansiosos para lançá-lo globalmente. Planejamos disponibilizá-los, os desafios, na atualização 12.9. Dito isso, o lançamento é só o começo. Planejamos investir continuamente nos desafios para que façam jus à nossa visão, criando uma experiência de progressão robusta para todos. Se você não lembra o que é os desafios e tudo mais, é tipo, como que eu vou explicar? Um sistema que a Riot quer, tipo, te recompensar pelo tempo. Por exemplo, você ficou um mês inteiro jogando ranqueada, por exemplo. Mesmo perdendo e ganhando, você vai estar lá ganhando alguma coisa específica cumprindo esses desafios. E só lembrando que eu mesma fiz um vídeo falando sobre esses desafios. Quando a Riot lançou um artigo, eu fiz aqui, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo, caso você queira ver. Eu achei que esses desafios ia ser tipo, super fácil, que nem aqueles eternos. Só que de certa forma, alguns desafios não vão ser tão fáceis assim. Isso, lógico, se seguir a lógica que a Riot postou no artigo, mas enfim. Chegando aonde eu quero chegar. Saúde da fila ranqueada e o problema com equipes pré-definidas. Do ponto de vista dos níveis mais altos, a fila solo duo atual está em um dos momentos mais saudáveis da história. O preenchimento automático está com taxa global mais baixa de todos os tempos, entre 0,5% e 3% das partidas. Atingimos os menores tempos de fila em 2 anos, caramba, muito tempo, nas maiores regiões. Enquanto as regiões menores continuam firmes com pouca variação. A previsão do MMR e das previsões de vitória também seguem fortes, com 99% das pessoas jogando apenas com quem está dentro do limite de 2 divisões de diferença. Mesmo assim, nós enxergamos os problemas com a fila solo duo que regularmente apontam para a nossa acomodação das duplas pré-definidas, o que acaba reforçando a volatilidade e imprevisibilidade populacional, Art? Do gerenciamento de partidas. Isso faz com que partidas com duplas de MMR discrepantes afetem as taxas de crescimento automático e funções secundárias, às vezes dobrando as chances. Os tempos de fila, um aumento de mais ou menos 10 segundos por partida, e o mais importante, as métricas de qualidade de jogo, uma diferença de 10% de taxa de vitória para mais ou menos. Além disso, começamos a ver um declínio significativo na saúde das filas ranqueada Flex. Eu acho que eles explicaram isso ali pra cima, né? Com os tempos de fila, média de 7 minutos para grupos de 3 pessoas e a qualidade das partidas, de 2 a 4 divisões de diferença entre equipes, divergindo bastante. Isso até chega a ser icônico, já que a população total da ranqueada Flex permanece saudável, mas a distribuição e a composição pré-definida dessa população chegou a tal ponto que criar partidas do nível de qualidade que gostaríamos ficou difícil. A causa principal é o grande número de grupos de 3 pessoas que querem jogar juntas, sempre que haja pessoas sozinhas ou em dupla o suficiente para completar os grupos. Já que quem joga solo duo prefere jogar outros modos, isso pode fazer com que a barra de gerenciamento de partidas se expanda tanto que os tempos de fila e expectativas de qualidade não possam ser conciliados. Ademais, a dificuldade em criar partidas de qualidade para o nosso tamanho pré-definido mais popular amplifica o impacto de elementos problemáticos na fila, como os impulsionadores, que entram na fila em dupla com seus e vencedores de contas, que entram na fila solo, a ponto de deteriorar a saúde geral da fila, especialmente nos níveis mais altos. Eu acho que bem provavelmente eles estão se referenciando bastante aqui, né? Como deu pra perceber, aquelas famosas Smurfs, na qual você tem um amigo que, sei lá, é platina, diamante, você tá afundado no bronze e no prata, você pede ajuda pra ele, ele vem te ajudar.
É basicamente isso que eles estão falando. Simplificando, nossa incapacidade de combinar as equipes pré-definidas de forma compatível é um defeito no sistema que não pode ser reparado sem que realizamos mudanças consideráveis. Que é aí que vem a cereja do bolo sobre o assunto real, do vídeo. No passado, quando percebemos os problemas, tentamos resolver ao mesclar as duas filas de maneira dinâmica, com o aprendizado da fila dinâmica, que não iremos revisar, que provavelmente ficou lá para trás isso, e uma compreensão mais profunda das intenções entre as pessoas. Sabendo agora que isso não vai funcionar, então o que devemos fazer? O que eles estão considerando fazer? Vale lembrar que eles estão considerando fazer isso, só que não é tipo, semana que vem você vai jogar rank solo duo e não vai ter mais o duo lá. Não é isso. Eles estão considerando fazer isso. Pode acontecer ou não acontecer. Modo solo. Para corresponder à intenção das pessoas de fornecer a fila individual competitiva mais saudável possível, estamos reavaliando nossa concepção sobre a fila solo duo e explorando um mundo onde os jogadores solo joguem na fila solo e as duplas pré-definidas joguem no modo flex ou em partidas organizadas de 5. Na teoria, os indicadores de saúde e qualidade do sistema parecem muito bons, por exemplo, na fila solo. Esperamos uma diminuição maior nas taxas de preenchimento automático e funções secundárias. Os tempos de fila podem diminuir de 5 para 99,9% das pessoas. Uau! As vantagens de taxa de vitória por disparidade de equipe desapareceriam completamente. A manipulação de MMR seria erradicada, realmente. Esperamos que o MMR dentre as equipes fique limitado a apenas uma divisão de diferença para 99% das pessoas durante horários de pico, que é aquele negócio, quando não adianta você querer jogar 1h da manhã ranqueada e achar que vai cair com a galerinha do seu elo, Obviamente isso nunca acontece. Além disso, presenciaríamos o seguinte na nossa fila ranqueada flex: um aumento da população da fila, já que, muita gente gosta apenas de jogar ranqueada de duo. Eu mesma, até hoje não terminei minha MD10, e quando eu jogo sempre é com algum amigo e tal, porque eu não tenho muita paciência pra jogar ranked, e acredito que muita gente seja assim como eu, quer jogar um nível mais elevado do tryhard, porque ainda tem gente que tryhard em normal game, um nível mais elevado de tryhard e joga duo. Então, se isso acontecer, eles vão ter que acabar indo jogar flex. Então, rolaria mais gente ainda nas ranqueadas flex. Melhoras drásticas na qualidade das partidas, diminuição significativa nos tempos de fila para grupo de 3, aumento na qualidade geral de partidas e competitividade, mais oportunidades para partidas organizadas em grupo. Dito isso, queremos nos certificar de que nossa população de duplas, que é bem numerosa, ainda possa encontrar um ambiente competitivo antes de realizarmos grandes mudanças nos sistemas atuais. Isso significa reinvestir na integridade da fila ranqueada flex, com nossa equipe antifraude, e encontrar uma maneira natural de se jogar solo na ranqueada flex e no Clash. Estamos abordando esse tópico com seriedade e cuidado, e vamos preparar uma atualização daqui a alguns meses, caso esse seja um plano o qual possamos avançar de forma realista. Sendo bem sincera, eu acredito que muita gente vai dar um feedback bem negativo para a Riot sobre tirar esse solo duo, até porque tem os motivos pelo qual eu falei. Eu mesma, eu não consigo jogar ranked sem me estressar, então com uma amiga eu me sinto um pouco mais leve, aceitável, bem entre aspas, em fidar. Obviamente você não vai jogar ranked querendo fidar, a não ser algumas exceções, mas eu, por exemplo, eu não tenho muita paciência pra jogar ranked, ainda mais que vai ter gente me xingando, então eu prefiro sempre ir com um amigo e tudo mais. Fora que também ainda tem aquela população que é carregada, que todo mundo conhece, que todo mundo já fez. Não me venha com essa de, nunca foi carregado numa ranked, porque com certeza, que neles fala que 99% da população já foi carregada numa ranked. Então eu acredito que o feedback vai ser bem negativo sobre esse negócio deles quererem tirar. Obviamente vai ter uma parte que vai aceitar, até porque é bem justificável isso, e um pouco desanimador. Porém, eles já fizeram aquela quebrada de não poder ir duo a partir do elo, se eu não me engano, mestre ou diamante, não estou muito bem lembrada. E muita gente já ficou contra. Então acho que se tirar de todos os elos vai ficar pior ainda. E mais gente vai dar um feedback bem negativo. Mas vamos ver como vai ser esses resultados. Daqui a alguns meses eles vão estar falando melhor sobre isso.
adicionais de foco incluem reavaliar nosso portfólio de filas. Acreditamos que um sistema competitivo saudável é composto por mais elementos do que apenas modos ranqueados. Isso inclui outros modos de jogo, como as filas normais e ARA. Isso significa que, para manter o jogo saudável, também é importante revisar regularmente os outros modos. O Wild bem que podia voltar com os modos rotativos legais que tinha, né? Podemos nos perguntar, quais são as mudanças que deixarão as nossas filas não ranked o mais saudável possível? A resposta pode ser encontrada ao pensarmos da seguinte forma. Como a escolha às cegas, ficará se garantirmos que você poderá escolher o campeão com quem deseja jogar, sem ter que lutar por ele na seleção de campeões. Como podemos expandir os aspectos mais expressivos e estratégicos do Clash, a fim de torná-lo prontamente disponível e acessível para todas as pessoas, enquanto o mantemos interessante para quem gosta de jogar com equipe pré-definida de 5 pessoas. Como podemos conectar melhor o esporte com as aspirações do jogo do público geral? E realmente isso acontece muitas vezes, por exemplo, um exemplo só. A Riot quer nerfar o campeão porque tá forte no competitivo e isso acaba afetando o público em geral, isso acontece. De que forma projetos como fila de campeões, Champions, Kiwi, podem ser integrados ao jogo principal para a maior base de jogadores no futuro? Expandindo ainda mais a progressão. Com o lançamento dos desafios se aproximando, esperamos fazer um balanço geral da saúde dos nossos sistemas de progressão. A intenção é avaliar como o impacto de um sistema de progressão mais amplo afeta a saúde do jogo. Cara, a Riot tá focando tanto em saúde de jogo. Cara, se você entrar agora numa partida, você não querer, obviamente, fidar, e você sem querer fidar o inimigo, vai ter gente te xingando. Eu não sei se é exatamente essa saúde que eles estão falando. Eles estão falando de ranked. Mas, sinceramente, se for entrar agora, você sem querer fidar um inimigo, os caras vão te xingar. Então, eu não acho que a saúde do jogo em questão seja esse o problema, mas beleza. Nossa expectativa é que as pessoas que sentem que têm opções de progressão significativas fora das rankeds não sejam forçadas a participar de filas competitivas quando não quiserem. Eu mesma odeio ranked. Se descobrirmos que os padrões de jogo incluem mais variedades para a maioria das pessoas, poderemos começar a nos concentrar nos aperfeiçoamentos de recursos novos e interessantes para grupos específicos, o que criará um conjunto de sistema de jogo mais forte e unificado a longo prazo. O que você pode esperar são opções de progressão que abrangem modos de jogos rotativos, eventos anuais empolgantes e, quem sabe, até outros modos principais como Teamfight e Tactics. Estamos motivados a dar uma olhada mais profunda nos nossos sistemas e filas para fornecer a versão de longo prazo mais saudável, competitiva e atrativa de League of Legends. Como sempre, a gente se vê no Rift. Isso foi escrito por 2Variotes. E bom, eu já dei, né, minha breve opinião aqui sobre isso. Eu acredito que o feedback vai ser bem pesado pro lado negativo. Obviamente vai ter gente apoiando, assim como eu entendo o lado deles. Eu acho injusto isso. Mas é aquilo, muitas das vezes eu mesmo vou jogar ranked querendo, sei lá, ter uma paridade igual ao inimigo e do nada surge um Smurf de diamante. Pelo menos falando que é diamante, né? Que sempre acontece. E é bem ruim, o jogo acaba sendo bem desagradável. Isso é entendível que a Riot quer fazer. Muita gente apoia, eu mesma apoio. Mas ao mesmo tempo, essa solução de tirar o duo, eu também não acho que seja muito boa assim. Mas, bom, vou deixar você dizer sua opinião. Me diz aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a Riot querer tirar esse modo duo das rankeds. Mas bom, então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E eu quero saber sua opinião sobre isso, porque eu, por mim, deixo assim, arrumo outro jeito de tirar essa disparidade dessa questão de Smurf, de ser carregado em fins. Mas bom, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.